Cruel e desumano são com essas palavras e outras até piores que organismos internacionais estão se voltando contra a política do Rishi Sunak da recepção, ou de esperar o asilo ali, né, para garantia de asilo de refugiados, no Bibi Stockholm, uma embarcação ali em Portland. Vamos discutir aqui as polêmicas envolvidas. Notícias importantes também relacionadas ao Drex, o real digital que vai ser colocado em validação, segundo o nosso Banco Central, até o final de 2024. Vamos discutir se é exatamente, tá? O Bitcoin brasileiro. E também o Peskov, que é o porta-voz do Putin, dá uma entrevista polêmica ali para o New York Times, garantindo que nas próximas eleições russas, o Putin vai se eleger com 90% dos votos ou mais, e que na verdade a eleição é uma burocracia desnecessária e cara para a Rússia. Será mesmo, pessoal? Ele desmentiu, tá? Vamos discutir aqui. Zelensky, com a língua extremamente afiada, faz críticas severas ao Lula, inclusive chama ele de papagaio do Putin na prática e garante que a Rússia, se não mudar sua política, vai ficar sem navios. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também da Polônia, que garante que nesse momento há um perigo iminente de uma incursão do Grupo Wagner, não só na Polônia, mas na OTAN como um todo, e também o prazo para que tivesse um restabelecimento da presidência do Bazum e o fim ali do golpe militar se encerra, e há possivelmente uma coalizão de países africanos para fazer uma interferência no Níger. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, galera, por favor, tá? Seria sensacional votar em mim no Prêmio Best como o melhor influenciador da educação em 2023. Pô, vou ficar extremamente grato, pessoal. Vou fazer força aqui, hein? Geopolítica no Prêmio da Educação. E caso você queira também, pessoal, ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição. Aproveita que tá com desconto momentâneo, tá? Você tem aqui o cupom INTENSIVO10 para ter acesso ao curso mais completo e completo, né, e baratinho aí da internet brasileira para o seu concurso pré-vestibular ou somente para o seu conhecimento geral. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve a notícia importante relacionada primeiro, né, ao caso do Reino Unido, que, na verdade, é uma lei que já tinha sido aprovada, mas recebeu agora os seus 50 primeiros refugiados à espera de asilo. O Reino Unido, é fato, pessoal, que tem uma questão muito sensível com os refugiados. Querendo ou não, tá? A questão do Brexit, ela não teve, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, ela não teve somente a ver com a questão de refugiados, uma certa xenofobia, uma questão de segurança maior das suas fronteiras para receber imigrantes, tanto legais quanto ilegais. Teve outras questões também, tá? Mas essa foi uma das questões sensíveis. Então, o Reino Unido, pô, naquela região do Canal da Mancha, quer uma segurança um pouco maior. E é um fator sensível principalmente para o Partido Conservador, que é o partido da atual liderança, né, do primeiro-ministro, o Rishi Sunak. E por incrível que pareça, o Rishi Sunak é descendente de indianos, tá? Mas enfim, ele considera, pessoal, que é uma política que sofre grande resistência da população, a população não gosta da entrada desses refugiados, e que também é um projeto muito custoso. Então o que ele fez? Ele construiu, na verdade não construiu, né? Mas ele pegou ali a embarcação conhecida como Bibi Stockholm, que é uma embarcação que, segundo ele, vai conseguir angariar 500 pessoas de 18 até 65 anos, para que elas não fiquem em hotéis, espaços do território do Reino Unido e fiquem deslocados no meio do oceano enquanto é avaliado a sua situação de asilo político, de asilo como refugiado, tá? Algumas serão aprovadas, outras não. As que forem aprovadas podem entrar no Reino Unido, as que não forem, claro, vão ser mandadas embora. Só que, nessa situação, existem algumas coisas problemáticas. Por exemplo, essas embarcações muito parecidas, geralmente o máximo ali, a lotação, considera-se como 200 pessoas, não 500 como o Reino Unido está colocando. Então pode ser que haja algum tipo de superlotação, etc. O Rishi Sunak garante, pessoal, que isso vai reduzir em 6 milhões de libras por dia em hospedagem para quem deseja asilo. E, inclusive, considera que o cara que está vindo como refugiado não pode esperar um hotel de 5 estrelas, etc. E que já há muita, entre aspas, boa vontade do Reino Unido em aceitar esse refugiado, colocando, pessoal, como se a questão de um asilo, receber um refugiado, fosse um favor, né, que o Reino Unido está colocando ali para aquelas pessoas. Só que existem algumas denúncias, né, dessa superlotação, de deixar a pessoa, galera, sem saber exatamente quando que o seu processo vai ser resolvido lá no meio do oceano. Então existem várias instituições internacionais colocando como cruel, desumano, preocupado com a saúde mental das pessoas,
com o bem-estar daquelas pessoas que já estão numa situação complicada. Porque o refugiado não é qualquer imigrante legal. O refugiado é o cara que foge do seu país de origem por conta de um risco de vida, ou uma crise econômica severa, uma perseguição étnica, político, religiosa, algum tipo de questão natural que aconteceu, um terremoto, alguma coisa, né? Que faz esse cara correr risco no seu país de origem. Então, por isso que ele sai, o refugiado. Então, existem várias denúncias gravíssimas contra o Reino Unido. Lembrando, pessoal, que há um projeto também colocado para votação de fazer uma negociação com os países africanos. Então, alguns refugiados que o Reino Unido não queira aceitar, ele vai poder vender para alguns países da África. Inclusive, Guiné era um dos considerados, né? Como assim, professor? Pô, tem um refugiado aqui no meu país, não quero muito bem ficar com ele, ou então algum tipo de imigrante, eu pago para Guiné aceitar aquele cara para mim. Ou seja, uma comercialização de pessoas. Algumas instituições colocam que eles sabem, né, como que chama comercialização de pessoas, que não foi uma coisa muito legal praticada pelo mundo em séculos passados. E você, cara, o que pensa dessas medidas? Colocar a galera num navio ali em Portland, que inclusive também reclama, tá? Que só é utilizado para essas coisas secundárias, que o governo nunca dá atenção de fato para Portland e tá recebendo esses refugiados enquanto eles esperam uma situação de asilo. Deixa aí nos comentários. Polêmica, hein, galera? Polêmica. O Peskov, que é o porta-voz do governo Putin, deu uma declaração, pessoal, uma entrevista para o New York Times, e eu diria que talvez seja um ato falho, mas segundo o Peskov, não necessariamente. Dentre vários pontos, ele garantiu que as próximas eleições da Rússia, que vão ocorrer no ano que vem, elas são eleições muito mais pro forma. Como assim, professor? Porque na prática, todo mundo sabe, segundo o Peskov, que a Rússia, ela não precisaria fazer essa eleição, que é um processo muito caro e muito burocrático, porque o Putin vai ganhar com mais de 90% ou mais, tá? O que deu a entender, pelo menos da maneira como o jornalista do New York Times colocou, é que a Rússia considera um processo desnecessário e que esses 90% seriam atingidos por conta de uma suposta interferência no processo eleitoral, porque não há uma democracia plena, porque os principais opositores políticos estão presos, expulsos, refugiados, exilados ali do país, tá? Ou seja, não existe uma democracia na Rússia. Quando essa matéria saiu, pessoal, no New York Times, é óbvio que isso repercutiu, inclusive, na Rússia, e o Peskov fez questão de deixar bem claro, tá? Ele falou, olha, realmente eu falei, né, que o Putin vai ganhar acima de 90%, mas porque a população russa ama o Putin. E quando eu falo que é um processo caro e burocrático, de fato é, porque existe a certeza, tamanho, segundo o Peskov, claro, tá? Tamanha a gratidão que o povo da Rússia tem pelo Putin, que ele vai ganhar. Mas o Putin mesmo considera que é uma coisa essencial que tenham as eleições. Então ele tentou consertar. Galera, de fato, tá? A gente precisa ver exatamente como que foi falado. Vamos ver se o New York Times ele vai mandar em russo, né? Eu não vou conseguir traduzir, claro, para saber se houve má fé do jornalista em deixar transparecer, galera, uma certa caráter ali ditatorial da Rússia, ou se de fato, galera, foi um ato falho e ele de fato colocou ali a Rússia não com uma democracia plena de fato. O Zelensky, pessoal, que estava com a língua afiada nos últimos dias, deu duas declarações polêmicas. A primeira foi a respeito da questão dos navios, né? Cara, a gente sabe que a Rússia, desde que saiu do acordo de grãos, ela começou a fechar o espaço do Mar Negro. Inclusive falando que qualquer navio, independente da bandeira que seja, que estiver indo em direção à Ucrânia, será considerado como um navio que está transportando equipamentos militares e pode ser alvo de ataque dos russos, tá? Inclusive Turquia, qualquer país, enfim, né? Pois bem, galera, a Ucrânia, ela tentou arranjar uma outra saída que seria o rio Danúbio, inclusive utilizando portos ali próximos da Romênia, que inclusive já foram atacados pelo Putin. Houve um ataque, pessoal, a poucas dezenas, centenas de metros do território da Romênia, que inclusive é membro da OTAN. A Ucrânia, ela fechou um acordo com a Croácia para conseguir utilizar, né, o rio Danúbio e depois o mar Adriático para exportar, mas mesmo que não tivesse ataque aos portos, a carga de transporte do rio Danúbio ela é infinitamente menor, pessoal, que a do Mar Negro, ou seja, a Ucrânia precisa do Mar Negro. E até por isso alguns ataques foram feitos com drones marítimos, cada vez mais utilizados, a região do Estreito de Kerch, a ponte da Crimeia, ao navio, galera, que transporta, ao navio petroleiro, ao navio inclusive de guerra, segundo os ucranianos mesmo, tá? E isso a Rússia vem tentando responder com ataques aos portos.
O Zelensky garantiu, tá, que se a Rússia continuar bloqueando o Mar Negro, não vai restar outra alternativa à Ucrânia a não ser acabar com todas as embarcações da Rússia nos próximos meses, porque a Ucrânia precisa ganhar dinheiro e o mundo precisa dos alimentos ucranianos. Lembrando, pessoal, que por uma crise de inflação também na Índia, a Índia anunciou um corte da exportação do seu arroz para fazer com que o arroz fique no mercado interno do país. De verdade, se já tem problema por conta da exportação de grãos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia estão sendo boicotadas, sancionadas, a questão da dificuldade de exportação da Índia, galera, inflação, hein, no preço dos alimentos que afeta principalmente os mais pobres. Além disso, o Zelensky, ele ainda colocou que deu declarações ali sobre o Brasil, né, falando sobre o Lula. Lembrando que nos últimos dias, a gente teve algumas declarações pessoal do Lula, colocando principalmente, né, que nem o Zelensky nem o Putin falam em paz, e eles só querem ganhar, enquanto isso as pessoas estão morrendo. E inclusive, galera, também falou, na verdade não o Lula, né, mas o Celso Amorim, que é necessário pensar na segurança da Rússia também. Não dá para estabelecer. O Celso Amorim falou isso na reunião agora na Arábia Saudita. E já tinha falado na semana anterior também, né? O Celso Amorim, que não é o nosso chanceler, mas é um chanceler número 2, um assessor especial das nossas relações exteriores. E ele garantiu que precisa de um acordo que pense também na Rússia. Ele até falou, ó, se vocês querem fazer aqui um congresso para destruir a Rússia, o Brasil não participa. E o mote da reunião tem que ser outro. Agora, se for para falar em paz, precisa garantir a segurança também da Rússia. Talvez com uma neutralidade dos ucranianos, um afastamento de armas nucleares da OTAN próximo da fronteira com a Rússia. Cara, não sabemos, tá? Mas foram as palavras do Celso Amorim. O Zelensky, ele respondeu, e dentre outras coisas, tá? Ele falou, por exemplo, que essas declarações do Lula, elas não trazem paz, que a sociedade brasileira está vendo o que o Lula está dizendo e que o Lula não está representando a sociedade brasileira. Ele, inclusive, falou, né, que o povo brasileiro é um povo muito bem respeitado, que é um povo muito ético, enfim, e falando que, inclusive, o Lula ficar repetindo somente o que o Putin fala, colocando a imagem de colonizador, que o Putin está fazendo a mesma coisa que colonizadores fizeram no passado, só mancha a imagem do Brasil. Tá? Inclusive, galera, garantiu que nesse momento, tá? Quem fala de segurança da Rússia é só o Lula e o Putin. E que se ele, de fato, tem os seus próprios pensamentos, como ele acha que o Lula tem, ele não precisa ficar sempre coincidindo os pensamentos com os pensamentos do Putin. O Brasil pode ter a sua própria opinião. Tá? Então o Zelensky, galera, garantiu que tudo isso, né, que o Lula está fazendo é uma retórica, é um apoio ao Putin. Lembrando que não são as palavras oficiais do Brasil. O Brasil, nem como governo, mas sim como Estado, ele geralmente tenta se manter como um país neutro, a não ser que ache uma deliberação da própria ONU. Então o Brasil já condenou a Rússia no passado, só que sempre condena, só que sem aplicação de sanções, sem aplicações de bloqueios. Até porque, convenhamos, pessoal, Brasil e Rússia têm parcerias econômicas. Brasil e China têm parcerias econômicas também. Tá? No final ele falou, pessoal, que o Lula ele precisa conversar com o Zelensky, mas que ele vê muito triste essas declarações do Lula porque não entende a complexidade da geopolítica contemporânea. Ele falou, né, o Lula só repete as falas do Putin, eu achei que ele tivesse maior compreensão do mundo. Então, graves críticas e deixou uma cutucadinha ali. Lembrando que o Zelensky também já falou no passado que estaria disposto a vir ao Brasil. O Lula falou que ele não vai visitar nem a Rússia, nem a Ucrânia. Enquanto estiver em situação de guerra, professor, mas o Brasil já visitou a Rússia. Sim, o Brasil já visitou a Rússia, mas também já visitou a Ucrânia. Não o Lula em si, né? Mas ministros aí já fizeram visitas. Mas, nesse momento, o Brasil falou que, inclusive, aceitaria o Zelensky caso ele quisesse fazer uma visita ao território brasileiro, mas que não há, pelo menos, uma convergência de datas, pelo menos até agora. Vamos ver se com essa provocadinha do Zelensky ele vai vir. E aí, pessoal, você aceitaria o Zelensky no Brasil? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, que mexeu bastante, tá ligado? A Drex, né? Que é essa nova moeda digital brasileira. Está relacionado, pessoal, a digital real e esse X, esse X, né? Tem a ver com transações, tanto que o Pix, pagamento instantâneo, X também, né? PI, pagamento instantâneo, X. E está relacionado, pessoal, a transações financeiras que, segundo o nosso Banco Central, eles vão tentar fazer com que seja que vantagens tecnológicas para se expor a um ambiente
muito mais regulado, trazendo, segundo eles, barateamento nos custos da operação bancária e aumentar o número de consumidores que utilizam o mercado financeiro. Eu quero deixar bem claro, pessoal, para vocês que não tem nada a ver com Bitcoin brasileiro, tá? Talvez de parecido tenha a ver a questão de ser uma moeda digital, de resto, nada, tá? Por quê, galera? Por mais que o blockchain, que é o sistema, né, de transações, seja aparentemente o mesmo que o Brasil vai tentar utilizar, o Bitcoin é uma moeda descentralizada. O Bitcoin não tem nenhum tipo de regulação, galera. Se você tiver uma carteira, seja uma carteira digital, uma carteira física mesmo, e guardar os seus Bitcoins, não tem como o Estado saber quantos Bitcoins você tem, as transações financeiras e por aí vai, tá? Agora, quando a gente fala do real digital ou do Brex, né, o Drex, como está sendo colocado, pô, isso vai ser muito mais possível, inclusive, o Estado saber quais são as suas transações, porque tudo vai ser monitorado pelo Banco Central. O próprio Banco Central falou, olha, se expõe a essas novas tecnologias, mas com a segurança e a regulação de um Estado, tá? Então, sei lá, vai... professor, agora a gente vai conseguir dar aquela... Não vai, tá? Muito mais difícil. Pô, como, sei lá, vou imaginar que no futuro você queira fazer, você não, né? Mas o Estado queira fazer, por exemplo, um imposto relacionado a transações financeiras. Toda vez que eu faço algum pagamento, alguma coisa, tem um impostinho ali. Pô, se for no dinheiro físico, como que vai comprovar que eu fiz o pagamento? No real digital, muito possivelmente vai, entende? Tanto que, por exemplo, não vai dar para você... Muita gente usa as criptomoedas, né? Coloquei o Bitcoin aqui, mas qualquer criptomoeda, para especulação. Eu compro aqui um Bitcoin, deixo valorizando e depois vendo. Cara, com o real digital ou com o Drex, né? Não vai dar para fazer isso. Porque ele vai ter exatamente o mesmo valor do real físico. A única diferença é que vai ser digital. O Brasil, galera, claro que isso vai trazer imensas vantagens, imensas facilidades. Eu só quero que vocês não vejam isso como um Bitcoin, galera. São propostas completamente diferentes. Um descentralizado e muito mais rarefeito, e o outro centralizado no Banco Central, e que inclusive o Estado brasileiro vai poder, como está mediado pelo Banco Central, imprimir mais, utilizar mais, gerar inflação, vai estar associado ao real físico. Mas é um avanço importante. Beleza? Cara, outra notícia que mexeu bastante também está ligado a declarações da Polônia. A Polônia, lembrando, pessoal, que a gente tem aquela região chamada de Corredor Suwałki, que é uma região que tem a Polônia e os países bálticos, que são membros da OTAN e, por consequência, em oposição, a gente tem Belarus, que é liderado pelo Lukashenko, um grande aliado do Putin, e tem também Kaliningrado, um enclave da Rússia. É uma região extremamente conflituosa. Principalmente recentemente que o grupo Wagner se estabeleceu em Belarus, inclusive com denúncias que até o Prigozhin, às vezes na Rússia, às vezes em Belarus, realizando manobras militares, enfim. Galera, na semana passada eu compartilhei com vocês que a Polônia tinha acusado Belarus de fazer um exercício com helicópteros que invadiram o espaço da Polônia. E a Polônia deixou bem claro, inclusive mandou quase uma sirene ali de emergência para a OTAN. O grupo Wagner, segundo o Serviço de Inteligência da Polônia, está planejando uma incursão na OTAN. Eles querem atacar a OTAN. Fiquem espertos, a Polônia está reforçando as suas fronteiras, já mandou, pessoal, 1.000 militares e a tendência é que mande ainda mais. Lembrando que a Polônia está se armando cada vez mais. Abrams, Black Panther, cara, tem os seus sistemas também HIMARS, Patriot, tá? Inclusive é um dos países hoje do leste europeu mais fortes militarmente do mundo, até porque está na fronteira ali da guerra da Ucrânia, mas lançou um aviso, o grupo Wagner vai interferir não só na Polônia, mas na OTAN como um todo. Claro, Belarus coloca que isso é muito mais uma acusação, um alarde para que a Polônia receba mais armamentos da OTAN. Em contraposição, a Polônia coloca, claro, um risco de incursão no seu território. E para finalizar, galera, a gente discutiu bastante aqui na semana passada, vejam os vídeos anteriores, sobre a possibilidade de uma intervenção no Níger. Desde que o Níger passou por um golpe na semana passada, o ECOWAS, essa comunidade econômica da África Ocidental, ela deu um ultimato garantindo que tinha uma semana para que o Bazoum, o antigo presidente, tirasse o general Tiani do poder e ele voltasse ali ao poder, senão uma coalizão de países africanos poderia fazer uma incursão militar. Aparentemente, essa coalizão seria liderada por Benin, pela Nigéria, pessoal, e também pela Costa do Marfim, só que a Nigéria, que é o país mais importante dessa coalizão, já teve isso negado pelo Senado. Não que não vá acontecer. Eu coloquei para vocês, inclusive, movimentações militares deslocando para áreas de fronteira com o Níger. Em contraposição, a gente tem Mali, Burkina Faso e o próprio Níger, com apoio também da Rússia e do grupo Wagner. A Rússia não oficialmente, mas a partir do grupo paramilitar, do grupo Wagner, do grupo de mercenários, anunciando que defenderá o país.
Níger, pessoal, sabendo que encerrou-se ali o prazo, né? Já fechou as suas fronteiras, tanto terrestres, né? Mas principalmente as fronteiras aéreas, e está esperando algum tipo de intervenção. A Argélia, pessoal, já anunciou que não vai fazer nenhum tipo de intervenção, e a gente tem uma divisão hoje dos países ali da África. Alguns que apoiam a Rússia, apoiam o golpe militar, outros que não apoiam a Rússia, não apoiam o golpe, mas também não defendem uma intervenção militar, e alguns que são totalmente favoráveis ao Ocidente. A França já se colocou favorável a uma intervenção no Níger para finalizar o golpe militar, principalmente Nigéria, Costa do Marfim e também Benin. Aguardamos, pessoal, próximos momentos para saber se de fato vai acontecer uma intervenção no país. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.